Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês sabem muito bem, o ano de 2022 não tá sendo nada bom pra Disney. As ações estão caindo bastante, o Bob Chapek não tá sendo tão bem aceito assim, né? Na verdade, ele já não era bem aceito antes de ser contratado para esse cargo de CEO, depois da saída do Bob Iger, só que agora a situação tá ficando cada vez pior. Então, vamos lá! E pessoal, vocês sabem muito bem, eu tenho falado a respeito do Bob Chapek desde antes dele entrar. Quem acompanha aqui o canal, quem acompanha também o meu canal Triple F, sabe muito bem, né, que eu tenho abordado bastante, eu tenho abordado bem a fundo esse assunto. E nos últimos dias saiu uma notícia envolvendo a neta do Walt Disney. Na verdade ela é neta sobrinha, né, digamos assim. Ela é neta do Roy Disney, né, que era o irmão do Walt Disney, que fundou a Disney junto com ele. Ela tá criando bastante confusão nos bastidores porque ela tá questionando muito as decisões do Bob Chapek. Ela já questionava o Bob Chapek em outras ocasiões, parece que é sabido, né, nos bastidores da Disney que ela não vai muito com a cara do Bob Chapek, digamos assim, que ela não gostou muito da escolha. E ela tá questionando agora o salário gigantesco do Bob Chapek. Ela acha completamente injusto, né, que o Bob Chapek receba 32 milhões de dólares por ano, que é um salário realmente muito alto, né? Ele ganha 32 milhões de dólares e ela acha muito injusto, né, que ele receba muitas vezes o que um trabalhador comum recebe nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo. E ela chegou inclusive a fazer reuniões, né? Ela fez pelo menos 3 reuniões com outros grandes acionistas para falar abertamente na próxima reunião de acionistas que acontece no ano de 2023. Então ela já está premeditando, digamos assim, só que só o fato dessa notícia ter vazado já mostra, né, a insatisfação dela com o Bob Chapek de forma pública. Então eu não sei se ela precisa esperar até essa reunião dos acionistas em 2023, porque a notícia já vazou. Com certeza acionistas interessados na causa dela vão querer se juntar a ela nessa espécie de motim aí contra o Bob Chapek. E por que ela tá fazendo isso? Na minha opinião, né, é uma forma dela se opor diretamente ao Bob Chapek, só que sem pedir necessariamente que ele saia do cargo de CEO. Né, eu acho que ela espera que essa seja uma etapa, né, para que outros acionistas peçam para o Bob Chapek ser retirado do cargo de CEO. Então questionar o salário é mais ou menos como se ela estivesse falando, ó, eu não acho que ele deveria ser o CEO porque esse é o cargo de CEO. Obviamente todo CEO da Disney vai ganhar uma fortuna. Ela atingiu o salário dele, obviamente ela tá de certa forma dizendo que ele não merece aquele dinheiro, então ele também não merece o cargo de CEO da Disney. Quando eu li essa notícia eu fiquei um pouquinho curioso, porque eu me lembrava, né, do nome Abigail Disney, né, que é o nome dela. Ela tem 62 anos, ela é filha do Roy Disney, mas esse Roy Disney não é o irmão do Walt Disney, né, é o filho do irmão. Então tem o Roy Disney, tem o Roy Disney filho, e ele teve a Abigail, né, que tem 3 irmãos, se eu não me engano. E eu me lembro de já ter visto alguma notícia a respeito dela, eu decidi dar uma pesquisada e ela falou exatamente a mesma coisa a respeito do Bob Iger, que era o último CEO da Disney. Ela falou que o Bob Iger não merecia um salário gigantesco, ela falou que o Bob Iger, né, falou basicamente os mesmos argumentos, né, que vazaram nessas reuniões aí que ela tá fazendo com outras pessoas para tentar criticar o salário do Bob Chapek, para tentar afetar o Bob Chapek, a imagem pública dele, digamos assim. Então eu acho meio estranho, né, que ela tá fazendo exatamente a mesma coisa que ela fez com o Bob Iger, que era um CEO extremamente bem aceito, né, que todo mundo gostava bastante, que conseguiu quintuplicar aí o valor de mercado da Disney no decorrer, né, comprou a Pixar, comprou a Marvel, comprou Star Wars, comprou a Fox. Obviamente ele tinha outras atitudes muito positivas, eu já li até o livro do Bob Iger, eu acho ele um cara sensacional, né? Eu acho que o David Zaslav tem chance de ser também um CEO muito bom agora para Warner Bros. Discovery. E o David Zaslav claramente tira muita inspiração do Bob Iger, então eu não sei se ela é somente uma pessoa que tá ali nos bastidores, que quer ficar criando confusão. Eu sei que o pai dela foi responsável por derrubar o Michael Eisner, que foi o CEO anterior ao Bob Iger, né? Ele foi o CEO por muito tempo aí, acho que foi por uns 25 anos, e foi o pai dela que derrubou, né? Foi o Roy Disney que derrubou o Michael Eisner, e aí o Bob Iger entrou, e mesmo assim ela começou a questionar o Bob Iger mais pro final da sua corrida, digamos assim, como CEO, e agora ela tá questionando bastante o Bob Chapek. E só para explicar a situação, ela não tem nenhuma função definida dentro da Disney, né, digamos assim. Ela não é membro do conselho, ela não tem participação ativa nenhuma, ela é somente uma acionista. Provavelmente ela tem, né, um percentual legal ali da empresa, na faixa de 1,5%. Eu não sei exatamente qual é o percentual dela, né, considerando que ela já tá na terceira geração, então com certeza já dividiu bastante
as ações do Roy Disney a essa altura, então a influência dela é obviamente a de um membro da família Disney e de uma grande acionista lá dentro, mas ela não tem nenhum poder direto, digamos assim, ela teria que movimentar muita coisa nos bastidores para ser uma ameaça grande ao Bob Chapek. Só que a grande questão, né, é que o Bob Chapek tem feito tantas bobagens aí nos últimos anos que eu não vou nem falar aqui para vocês de novo, né? Ele não tem sido um CEO muito bem aceito, que não é tão difícil assim, que várias pessoas tenham motivos diferentes, vários grandes acionistas tenham motivos diferentes para querer fazer frente ao Bob Chapek, para querer questionar a posição dele dentro da empresa. E a coisa que mais ajuda, né, os grandes CEOs no dia a dia, lá nos Estados Unidos pelo menos, são justamente as ações, porque se um CEO sai do cargo, normalmente as ações despencam, porque os acionistas veem que a empresa não está em um momento de estabilidade, que a empresa está perdendo valor, que a empresa não conseguiu manter o seu CEO, então a instabilidade é muito grande. A mesma coisa a gente pode falar a respeito de países, muitos países poderiam fazer um processo de impeachment, mas isso seria muito mal visto, né, ao redor do mundo, porque eles vão ver que o país está passando por instabilidade política. A mesma coisa mais ou menos se aplica às grandes empresas. Não é tão legal para a empresa e principalmente para os acionistas que o CEO deixe o cargo, ainda mais passando por um período de dificuldade, né, que a Disney está passando nesse último ano. Ela caiu de 300 bilhões para 175 bilhões, né, em termos de valor de mercado, então não seria interessante que alguma coisa como essa acontecesse nesse momento. Então aqui foi a notícia, né, postada lá no New York Post, no dia 21 de junho, Abigail Disney supostamente quer desafiar o salário do CEO Bob Chapek. Né? Então eles falam aqui é a Abigail Disney, como eu falei, ela tem 62 anos. Abigail Disney, a herdeira da Mouse House, que se tornou crítica vocal, está tentando organizar um desafio de acionistas sobre o pagamento de 32,5 milhões do chefe da Disney, Bob Chapek, em apuros. A Disney, que estima seu patrimônio líquido pessoal em 120 milhões, ou seja, a Abigail Disney acha totalmente injusto, né, alguém ganhar 32,5 milhões, mas ela própria tem uma fortuna de 120 milhões de dólares. Ela inclusive foi a público dizer, então eu não quero, né, também inverter totalmente, falar que a culpa é dela, porque ela mesma foi a público, né, deu uma entrevista falando que ela tem 120 milhões de dólares, que ela gostaria que tivesse impostos, né, para a fortuna dela e para a fortuna de outros. Ela briga bastante pelos direitos dos trabalhadores dentro da Disney, tem vários momentos aí de reclamações trabalhistas, né, por parte dela, então parece que ela tem uma pegada, né, nesse sentido. Então eu não diria que é uma hipocrisia dela ter 120 milhões de dólares com o que ela tá falando, ela tá criticando publicamente porque ela acha injusto ele ganhar tudo isso, e ela pelo menos disse numa entrevista, eu não sei se ela de fato fez isso, mas ela já doou mais de 30 milhões e ela promete doar muito mais aí, né, até o final da vida dela. Então não dá também pra gente criticar ela por ter uma fortuna, até porque ela é neta aí do Walt Disney. Mas continuando aqui, né, ó, a Disney vem cortejando discretamente investidores institucionais para contestar a remuneração de Chapek na próxima reunião de acionistas da empresa, informou The Wrap, citando várias fontes familiarizadas com o assunto. Então não foi ela que foi a público criticar o Bob Chapek, não ainda, porque como eu disse, ela já criticou publicamente o Bob Iger por ter um salário muito alto, só que eu não acho que essas críticas são tão adequadas assim, principalmente se a gente olhar que CEOs de empresas muito menores do que a Disney têm remunerações muito maiores. Eu selecionei um exemplo aqui, que vocês podem ver de forma bem clara, né, ó, Discovery CEO David Zaslav, eu vou tentar traduzir aqui, né, ó, mas para vocês terem uma ideia, o CEO da Discovery, David Zaslav, recebeu 246 milhões de dólares no ano de 2021. Aqui eles inclusive detalharam, né, dos últimos 2 anos, um salto enorme, né, 246 milhões, um salto enorme em comparação com 37,7 milhões em 2020 e 45,8 milhões em 2019. Então, o CEO da Discovery não era a Warner Bros. Discovery ainda, porque eles ainda não tinham feito essa grande fusão. O CEO da Discovery ganhou 45,8 milhões de dólares em 2019 e 37,7 milhões de dólares em 2020. Então não é nada injusto o CEO da Disney ganhar abaixo do que o CEO da Discovery, que, como eu falei, é uma empresa muito menor, é uma empresa aí 10 vezes menor do que a Disney. E aqui também só para mostrar para vocês, né, ó, que a filha do Roy Disney, né, a neta do Roy Disney, que o pai dela também chama Roy Disney, acha que o salário do Bob Iger é insano. Então aqui mais uma notícia de 2019. Então aqui no final do reinado, né, do Bob Iger, digamos assim,
a Abigail Disney estava criticando abertamente, né, em um monte de tweets. Ela criticou, inclusive, em redes sociais aí o salário do Bob Iger. E como eu falei, a situação é bastante delicada, né? Como vocês podem ver pelas ações da Disney. A Disney caiu ontem 1,2%, né? Vocês podem ver, nos últimos 5 dias a empresa teve uma alta, digamos assim, mas no último mês caiu. Se a gente olhar nos últimos 6 meses, a queda foi absurda, né? De 155 dólares para 96 dólares. No último ano, a queda foi mais ou menos igual. E aqui a gente consegue ver, né, nos últimos 5 anos, que a Disney voltou para o mesmo patamar que ela tinha no ano de 2017. Então a gente viu uma alta muito grande, né, de 96 milhões, digamos assim, para 189 milhões de dólares por ação. Então praticamente dobrou de tamanho nesse período aqui. E agora ela retornou para o mesmo patamar de 2017 e para o mesmo patamar aqui de março de 2020, né, o comecinho da pandemia. Então é um momento ruim, digamos assim, para a Disney, mas ela voltou para o patamar que ela tinha 3 ou 4 anos atrás. Se a gente olhar, né, o máximo que a gente pode ver aqui, desde 1985, obviamente a empresa ainda está em alta, né? 2 dólares, 9 dólares, aí aqui 2011, 37 dólares, depois 2014, 80 dólares. Então quem comprou ações em 2014, 2015, ainda não viu, né, o preço caindo, mas com certeza quem comprou aqui em 2021 perdeu muito dinheiro, né? Perdeu pelo menos metade aí, quase metade pelo menos do valor que foi investido. Lembrando que esse resultado não é exclusivo da Disney, né? Esse resultado negativo, a Netflix também está tendo um resultado muito negativo. Outras grandes empresas, a economia norte-americana como um todo não está passando por um momento muito bom. Então a gente soma, né, o perigo de uma recessão nos Estados Unidos, o fim da pandemia, né, que a gente está vendo, pelo menos a diminuição bem grande aí da pandemia, a gente está vendo muita coisa acontecendo, então é um momento muito delicado. O Bob Chapek mesmo assumiu a Disney no meio da pandemia, então ele pegou uma bomba nas mãos, digamos assim, e ele não soube manejar muito bem. Eu acho que o Bob Iger deveria ter continuado na chefia da Disney, pelo menos até o final da pandemia. Eu não sei se ele é tão inteligente assim que ele decidiu, inclusive, sair do barco, né, antes do barco afundar, porque essa a percepção que eu tenho, que eles botaram o Bob Chapek lá sabendo que ele não era o cara ideal, porque era um momento muito difícil, então talvez eles não quisessem gastar ali um bom candidato, porque eu não entendi desde aquela época o Bob Chapek ser colocado como CEO. Muitas pessoas já tinham criticado essa decisão e as críticas acabaram sendo reais, né, porque praticamente tudo que as pessoas criticaram acabou se concretizando. Muitas pessoas falaram que ele não tinha muito tato para falar com as pessoas, que ele não ligava muito para os artistas, e a gente viu através de vários exemplos aí que isso de fato é real. Então eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham da Abigail Disney fazendo frente ao Bob Chapek, criticando, né, a quantidade de dinheiro que o Bob Chapek está ganhando. Vocês acham que é injusto que ele ganhe 30 e poucos milhões de dólares por ano, sendo que outros CEOs de empresas menores ganham mais do que isso? Eu já não sei, aí você tem que questionar toda a indústria, né, digamos assim. Eu acho que uma crítica somente ao Bob Chapek nesse sentido acaba sendo um pouquinho injusta, né, se você considerar que outros CEOs ganham mais dinheiro. Mas de qualquer forma, eu gostaria de saber de vocês. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.